Bom, nós estamos chegando ao final do livro de Josué, que diz respeito à questão da carnificina, da destruição daqueles povos, onde tudo foi reunido, né? Do capítulo 2 ao 11, com todas as separações, com os muitos relatos das interferências do Senhor, porque essas guerras são do Senhor, porque elas tinham a ver com a salvação daqueles povos que veio em linguagem traumática, em linguagem dramática para os nossos sensos culturais. Por isso eu não vou voltar a explicar aquilo que eu já tinha explicado em vídeos anteriores referentes a textos anteriores. Tão somente aqui do capítulo 11, porque do 12 em seguida vai ser a distribuição das terras, uma coisa bem de indexação, de índices, de relatos de distribuição de terras, né? Aqui não, aqui a gente está tendo o último relato sobre mais facetas da carnificina, e toda essa carnificina está devidamente explicitado os porquês dela, né? Estão explicitados nos vídeos que eu tenho sugerido a vocês aí nas descrições do vídeo, leia por favor. Aqui eu só quero ver com vocês 4 coisas em relação às quais a gente ainda não se debruçou, né? Por exemplo, eu não vou ler o capítulo 11 todo, ele tem 23 versículos, mas vamos pensar em 4 trechos ou 4 blocos de assunto presente nesse texto que está falando sobre os reis que ficavam apavorados, que se juntavam contra Israel, e aí eles invocavam o nome do Senhor, etc. Mas eu quero enfatizar com você aqui 4 situações. A primeira é que, independentemente das questões éticas, quais questões éticas? As questões de se Deus mandou matar mesmo, se Deus é a favor da guerra, por que Deus foi a favor da destruição. Essas são questões éticas e, por assim dizer, metafísicas, né? Que estão explicitadas nos vídeos anteriores, né? Eu não vou voltar a repetir a explicação delas. Então, independentemente dessas questões éticas, existe aqui, nos outros textos também, mas aqui fica mais enfático, a questão pragmática. A gente não tem que ser pragmatista, no sentido de utilitarista, de já que é assim vamos fazer assim, mas nós temos que ser pragmáticos no sentido de sermos práticos, de entender o seguinte: olha, nós aqui no século XXI podemos ver esse texto bíblico, essa grande nuvem de testemunha, em relação à qual a gente se debruça e começa a compreender como funcionava a consciência daqueles povos e como funciona a nossa consciência. A gente tem tempo para isso. Mas isso não deveria nos deixar de perceber a questão pragmática deles aqui. Eles estavam num período de guerras, eles não tinham tempo de elaborar isso de maneira ética, porque guerra é guerra, você não vai ficar filosofando numa guerra, né? Então, o que nós temos aqui, independentemente das questões éticas, são as questões pragmáticas. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 4. 11, versículo 4. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. E o versículo 18 também vai dizer: por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Ele está dizendo aqui que um tal de Jobabe, rei de Madom, se juntou com Jabim, rei de Azor, e esses reis todos foram juntando os outros reis, porque quando eles foram vendo, né, que Jericó já não existia mais, que os jebuseus lombraram, os gibeonitas lombraram Josué e sua equipe, que era um povo até forte. Quando eles foram vendo que Ai já não existia mais e que os povos do rei Seom e do rei Og também não existiam mais, ou seja, quando eles viram que muitos cananeus tinham sido mortos, eles até por instinto humano, né, vamos nos juntar para a gente se defender desse povo. Não sabendo eles que o destino deles já estava traçado. Ou eles iriam morrer por causa da guerra, ou eles iriam morrer por alguma outra catástrofe natural, porque era tempo de salvação em linguagem clássica, em linguagem
trágica, né? Não clássica, linguagem trágica. Ou eles eram salvos ali por meio da morte, ou eles se perderiam, né, eternamente. Então, o que a gente precisa entender é que Israel não tinha como ficar estudando se isso era correto, se isso não era. O que Israel sabia é que aqueles povos estavam se ajuntando para se enfurecer contra eles. E aí, é claro, ninguém vai ficar procurando guerra contra ninguém. Mas uma vez que a fama da sua vitória se alastrou e as pessoas começam a se juntar contra você, aí você precisa de estrategismos. Seja isso no sentido macro, que estava acontecendo aqui em relação a Israel, seja no sentido micro, que é o que acontece nas nossas individualidades, né? Você vê Jesus, por exemplo. Jesus não era de guerra, mas ele tinha consciência da situação na qual ele estava. Por isso que ele fala, não penseis que vim trazer paz à guerra, vim trazer espada. Porque eu não estou guerreando contra ninguém. Quando vocês chegarem nas casas, saudai com paz. Mas eu vou dizer para vocês, as pessoas não gostam do que a gente está trazendo, não. Então, por causa do meu nome, há pais que se levantarão contra os filhos e os matarão. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vocês serão expulsos de casa, serão expulsos do povo, serão expulsos do templo. Quando essas coisas chegar, não temam, porque Deus vai dar a vocês palavras. E aqui no caso, era Deus dando a eles estratégias de guerra. Não que eles gostassem de guerra, mas é porque eles tinham que guerrear. É isso que a gente chama aqui de pragmática. Não adiantava eles discutirem o que tinha de certo ou de errado nisso. Eles tinham de guerrear, né? Porque estava todo mundo ali dos cananeus se juntando contra eles. E aí vai dizer que essa luta durou por muito tempo. O Josué, que era um comandante de guerra, teve que se aperfeiçoar nisso, já que era assim que os povos viviam na antiguidade, né? Hoje esse espírito de guerra entre as nações se transformou em esporte, igual acontece na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, mas aquilo tudo ali acontecia de forma, era literal, era de arrancar pernas, né? Igual tem a ginástica grega, que era o cara penetrar o outro ao vivo. Tinha a questão lá dos coliseus, das pessoas ficarem vendo os homens lutando contra animais. Tinha a questão do futebol, que era você jogar com a cabeça do inimigo. Ou seja, isso tudo foi sublimado para dar um caminho à nossa agressividade, porque nós somos seres malditos. Por mais que nós sejamos salvos em Cristo, o Paulo vai dizer que a gente o tempo todo está lutando contra a carne, porque carne é isso, é desejo de agressão, é desejo de mortandade, é desejo de matar. Agora, a questão ética é, quem é cheio do Espírito Santo não deveria almejar estas coisas. Por outro lado, quem é cheio do Espírito Santo deveria entender que você está num mundo onde essas coisas acontecem. E aí, quando é inevitável que elas aconteçam, vem a pragmática. Se você é um servo do Senhor, mas está envolvido com uma guerra, você precisa se aprimorar nas estratégias de guerra do exército. Foi chamado para uma missão de guerra, por exemplo. Se você está igual a Jesus, cercado de escribas, fariseus, hipócritas, cegos, guias cegos, filhos do diabo, fazendo pegadinhas com você 24 horas por dia, você precisa ter estratégia sobre como responder, como dizer sabiamente o que é necessário naquela situação, sem dizer tudo o que você pensa. São estratégias de guerras. Então, quem tem Cristo Jesus não é de contenda, mas não vai fugir quando essa contenda lhe vier, lhe sobrevier, lhe pegar de surpresa, né? E aqui no caso de Israel, a pragmática era essa. Eles tinham de guerrear. Não adianta a gente ficar moralizando isso. Ai meu Deus! E também não adianta a gente usar isso contra as nossas imoralidades, né? Ah, se Israel guerrear, eu vou ter arma em casa. Vocês já sabem disso, a gente não precisa mais comentar, né? Aqui tinha uma situação pragmática. Eles precisavam se defender, precisavam guerrear. Tinha uma situação humana ali dos povos estarem procurando guerra contra eles. E tinha uma situação espiritual de que Deus estava exercendo juízo sobre eles. Ou seja, eles saíam para guerrear, mas eles já estavam condenados a serem salvos pela morte, né? Por isso que numa situação pragmática de ter de ir à guerra, seja uma contenda pessoal ou uma guerra entre nações, a saída é a gente invocar o nome do Senhor e receber deles palavras e instruções. É o que ele faz aqui no versículo 6, ó, quando Josué vai clamar a ele, o que ele diz? Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora,
já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Então, num momento pragmático, se eu estou numa guerra, eu falo, Senhor, me dá estratégia. Eu não queria matar ninguém, mas é matar ou morrer? Me dá estratégia para sobreviver a isso. E aí, Deus fala com eles conforme a pragmaticidade do momento exige. E Deus diz, não fique com medo, amanhã essas horas vai estar tudo na mão. E vou dar uma dica para vocês. Quando eles chegarem, já retem os cavalos deles, né? Tipo, firam-lhe as pernas, cortem-lhe o músculo da perna para eles atrapalharem de correr e queime os carros. Era um povo que tinha alta tecnologia. Carros e cavalos era uma coisa assim, era como se fosse os Estados Unidos exibindo as suas últimas armas fabricadas aí, né? Nas propagandas. Então Deus deu essa instrução. Ele precisou da instrução naquela hora. Não são instruções eternas, são instruções de Deus, mas para um momento específico, de uma situação específica. É isso que a gente chama de pragmática, né? Então, Deus deu um conforto a Josué, não temas, e disse Josué, não temas, mas olha, tem uma funçãozinha. Eles vão vir com cavalos e carros, né? Então vocês machuquem as pernas dos cavalos para atrapalhar a marcha deles e taquem fogo no carro deles. Aí amanhã, essas horas, vocês vão ver o que vai acontecer. Né? É Deus sendo Deus, e tão Deus que Ele tem prazer em que a gente seja humano. O que Deus pode fazer como Deus? Dizer para Josué, a guerra está ganha. O que Deus pode fazer como Deus? Deixando Josué ser humano. Você é homem de guerra, você sabe o que fazer. Vai lá, machuca os cavalos deles e haverá a chance de vocês também colocarem fogo no carro deles. Agora, isso não tem nada a ver com gerações futuras. Era uma questão pragmática, momentânea, necessária, mas efêmera. Aí a gente vai para o versículo 6 e 9. O 6 eu não vou ler porque eu já li, que quando Deus fala assim que era para eles já retarem os cavalos. Aí chega no versículo 9, o livro vai dizer: fez Josué como o Senhor lhe ordenara, e lhe dissera, os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. E aí é claro que a gente não pode ignorar, se a gente não pode ignorar a compreensão que a gente precisa ter deste momento pragmático de Josué, dos israelitas e da intervenção divina contra os cananeus, eu também não posso ignorar a minha cultura e a sua. Nós estamos numa cultura onde, apesar das pessoas gostarem das agressividades, que elas são inerentes à nossa natureza, né, vou dizer, todos os livros de antropologia, de psicanálise, do mal-estar na cultura, como que a agressão e a agressividade fazem parte da constituição da natureza, porque nós sabemos que a origem disso está lá na queda do Éden. Comemos a árvore do bem e do mal e passamos a praticar com muita paixão o mal e ridicularizar o bem. Né? Mesmo que isso venha assim, estamos combatendo a injustiça e a corrupção no Brasil. Como é que se combate a injustiça e a corrupção no Brasil? Armando toda a população. Aí as pessoas, com desculpa de combater a corrupção, estão armando a população, estão matando onça pintada à vontade, aquela coisa toda. E aí, com uma sociedade dessa, a gente precisa de uma pragmática, né? No mínimo de falar a linguagem deles sem praticar as obras que eles praticam. E aí, o que nós temos aqui no versículo 9? Essa questão de retar cavalos choca os ouvidos mais sensíveis, porque nós evoluímos graças a Deus. Estamos num momento histórico em que, apesar de todos os avanços e recuos em relação à escravização de afrodescendentes, em relação aos direitos das empregadas domésticas, em relação aos direitos trabalhistas como um todo, a gente também conseguiu entender que os animais, eles são seres sensitivos, no sentido de que eles têm sentimentos, eles tentam se comunicar conosco. Tem uma turma que quer resgatar aquela maldição que veio do Éden, ela não vai ser totalmente resgatada, porque isso só no novo céu e numa nova terra, mas muita coisa já pode ser resgatada. Você tem aí muitos defensores dos animais, você tem prefeituras substituindo o trabalho escravo feito por cavalos, por bicicleta. E tem gente de Deus que ri disso, mas a gente deveria sorrir de alegria, falar, graças a Deus estamos evoluindo.
Por que escravizar um ser inocente? Por que ganhar dinheiro no circo, torturando urso, leão, leopardo, macacos? Criação de Deus, que graça que tem isso. Ah, mas aqui, ó, Deus mandou o povo já retar cavalo. O que é que eu estava te dizendo? Nós temos uma questão aqui pragmática. Quando eu falo contra a violência contra os animais, eu não estou aqui romantizando a situação. Por exemplo, eu não estou aqui convidando ninguém ao veganismo nem ao vegetarianismo. Uma vez que o animal foi morto, qual é o problema de você utilizar o couro dele, por exemplo? Agora, nós estamos numa sociedade onde essas coisas deveriam cada vez mais ser menos praticadas, porque há como diminuir essa violência contra os animais. Os animais ainda não são para alimento. Agora, uma coisa é você matar os animais e o gado para alimento, e outra coisa é você torturá-los da hora que eles nascem até a hora que eles morrem. E isso Deus abomina. Deus ama que a gente ame a sua criação. Aqui, ó, os cavalos iam morrer na guerra, eles estavam condenados a morrer. Então, quando Deus manda Josué nessa situação já retar os cavalos, que é cortar a perna, apunhalar com espada as suas patas traseiras, dar neles espadada para eles não conseguirem correr, eles iam ser mortos ali a pouco. E isso é diferente, por exemplo, do que está acontecendo neste momento no Brasil, onde vacas leiteiras, que não vão ser mortas agora, né, elas estão sendo constantemente torturadas. É tão terrível isso que você não consegue entrar numa fábrica de leite, porque o leite sai das tetas da vaca rosado de tanto sangue e pus, que elas inflamam as tetas, né, naquela aparelhagem, porque ela ali é posta como máquina. E isso é muito pior do que já retar cavalos que já iam morrer, porque eles tiveram que botar fogo na cidade, eles estavam salvando todo aquele povo. Então, morrer, todos nós vamos morrer, e o que a gente puder fazer para não assassinar, amém. Mas numa situação de guerra não tem como, é matar ou morrer. E numa situação de guerra, muito menos ainda os animais. Eles precisavam ser arretados, já que eles eram usados por aqueles povos como tecnologia, e todos ali iriam morrer mesmo, não tinha jeito. Então, você comparar Deus instruir que os cavalos fossem arretados com o que a gente faz hoje, como se Deus fosse mais macabro do que nós hoje, não tem nada a ver realmente, porque nós hoje, neste momento, somos infinitamente mais macabros, porque a gente utiliza de uma coisa do sistema capitalista, a gente utiliza a imagem. É tudo limpinho, está tudo afastado, as vacas comendo a Amazônia, mas está lá Mato Grosso, Rondônia, está longe, a gente não vê nada. A gente pega um pedaço assim de carne no supermercado e esquece que aquilo era um ser vivo, criação de Deus. Você precisa alimentar? Amém. Deveria haver reverência nisso, por isso que no Antigo Testamento tinha essa questão do sacrifício dos animais, eles tinham que ser oferecidos a Deus, porque aquilo doía em quem iria sacrificar. A gente não sacrifica, não agradece, não faz nada, e aí fica com dó dos cavalos dos tempos de Josué, que foram já retados, né, e que iriam morrer dali a pouco. Então, isso é muito diferente de todas as violências que a gente pratica hoje, né? Isso entendido, você começa a tirar a sua contaminação existencial e a compreender como que a graça de Deus ela é linda, porque ela é pragmática, mas ela não é utilitarista, ela não é individualista no sentido de favorecer os fortes. Ela é tão somente pragmática. Essa é a situação, essa é a medida que tem que se tomar, e é isso. E todos foram salvos, porque, te lembrando de novo, nenhuma dessas pessoas aqui que tiveram os cavalos já arretados e os carros queimados blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles não conheciam o Deus de Israel. Eles o conheceram por meio da morte. Então, a morte para a salvação. Não é? Aí a gente vai lá para o versículo 20, continuando essa questão da salvação. E veja aí também o vídeo que estou deixando nas descrições sobre a salvação dos povos cananeus, né? Versículo 20 vai dizer assim: porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
que temos aqui? A operação de salvação com cara de perdição. Porque o que nós temos aqui é uma alusão ao que era dito acerca de Faraó. Olha, o endurecimento de Faraó vinha do Senhor. Eu já tenho dito a vocês, gente, quando Deus implica com um rei, ou quando Deus endurece o coração de um povo, quando Deus endurece o coração de alguém, é porque Deus tem compromisso com essa pessoa. Porque você endurecer o coração de alguém mostra que você tem um compromisso com aquele alguém. O pior é quando você fica indiferente. Mas aqui não, Deus endureceu o coração dos cananeus, porque aí eles iam caçar briga com Israel. E aí, nisso, Israel também tinha um alento psicológico. Porque como é que Israel ia chegar num povo que estava lá todo em paz, tranquilo? Como é que eles iam chegar nesse povo para matá-los? Isso é muita maldade. Então o que Deus fazia? Vocês precisam morrer, porque vocês precisam ser salvos através da morte. Então endureça o coração de vocês, vai todo mundo atrás de Israel. E na verdade, vocês já estão perdoados, porque vocês não estão nem lutando contra Israel, vocês só estão vindo ao meu encontro. Venham ao meu encontro. A linguagem é feia, o evangelho é a anti-imagem, né? Só de você pensar no madeiro, que imagem escandalosa. Quem ia crer num homem que falou tanto de Deus, curou cegos, expulsou demônios, fez tanta coisa e acabou na cruz, ainda aparentemente blasfemando, porque quando ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, calou, porque Deus respondeu a Jesus quando a terra tremeu, os mortos saíram de suas sepulturas, o véu do templo se rachou de alto a baixo, era Deus falando com Jesus, era a natureza protestando. Mas a religião da época entendeu o seguinte, esse cara era tão maldito que até a gente do cemitério saiu, olha que desgraça. Porque o evangelho é a anti-imagem. E Deus não está nem aí, porque o justo não viverá pela imagem. O justo viverá da fé. O que é isso? É você olhar para além das aparências. É você olhar para além das lógicas. É ver Deus todo cheio de amor dizendo, a linguagem é da guerra, a linguagem é do extermínio, mas venham bem-vindos de meu Pai, porque vocês não conheceram nada de mim e foram valientemente proteger a vida de vocês, mas vocês vão direto para o céu. Ao contrário dos muitos com quem eu falei e não fazem nada para mim, e são como aqueles filhos que falam, sim papai, estou indo, e não vão nunca, e ainda ficam condenando, querendo definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Ah, mas esse cara tem uma vida toda... Será que cananeu que tem uma vida toda desregrada foi para o céu? Cananeu teve vida toda desregrada e não me conheceu. Aí ele foi entrar em guerra e eu chamei para mim. Agora, e você que conheceu tanto, mas conheceu tanto e está praticando esses pecados podres que você sabe bem quais são? Cuidado aí ao blasfemar do meu nome, julgando situações do próximo que não me conheceu como você conhece. Diria a você o Senhor. Daí a gente... Porque alguém fala assim, mas isso foi o Senhor quem falou, não? Você acha que Deus ia fazer isso? Ele não tem que achar que Deus vai fazer nada, porque aqui nós tínhamos um povo que não conhecia o Senhor, e eles precisavam conhecer a Deus por meio da morte. Ser livrado dos pecados dele por meio da morte, porque eles não tinham blasfemado contra o Espírito Santo. E aí Deus sabe salvar as pessoas pelos meios que elas conseguem compreender. E para este povo aqui, um Deus verdadeiro necessariamente os teria de matar. Não é? Mais felizes foram esses que morreram do que os gibeonitas que fizeram conchavos com Israel. Tá? Podem crer nisso, porque é isso que a Escritura vai mostrar lá na frente. Vai. Vou ler para você rapidinho, para você entender que Ezequiel 16, só para você ter uma pequena dica de que vai. Olha o que diz o texto em Ezequiel 16, a partir do versículo... Quer ver, ó? Ezequiel 16, 53. Deus já tinha falado lá em cima que Sodoma foi destruída pelas suas abominações, né? Aí o que ele vai dizer aqui, ó? Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas. Né? Versículo 55 de Ezequiel 16. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e ele vai continuar. O que Deus está dizendo aqui? Estes povos foram mortos, foram queimados, aqui no caso de Sodoma. O próprio Deus em pessoa veio falar,
Olha, menos rigor haverá no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para determinada cidade de Jerusalém. Menos rigor haverá no dia do juízo, porque os juízos de Deus nunca são para condenação, são rigorosos, mas são todos entumecidos do seu amor, para aqueles que não tiveram a chance de conhecê-lo, como esses povos aqui, que estão sendo exterminados por Israel, de acordo com as nossas leituras, né? Por isso que Deus, ele tem um compromisso de salvar essas pessoas, porque elas não tiveram a chance, o tempo, e elas eram herdeiras de algo que não adianta a gente procurar explicações terrenas. Quem conhece o Senhor e quem conhece as suas batalhas espirituais vai entender como que o Senhor tem sido misericordioso com milhões, bilhões de seres humanos que acabaram sendo formatados pela intervenção do inferno neste pequeno planeta, mas de tanto interesse das forças espirituais. É o que a gente vê, por exemplo, nos versículos 21 e 22, para a gente encerrar a nossa meditação no capítulo 11 de Josué. Versículo 1 diz: Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. E aqui está, Gaza, Gate e Asdod é o território dos filisteus, nome que veio a ficar conhecido dos gregos para cá como os palestinos, né? Que os gregos chamavam a região dos filisteus de Falastina, daí vem Palestina. Então, os filisteus, os gigantes sobraram ali, e isso a gente vai ver claramente nos dias de Davi, nos dias do rei Saul. Eles foram sendo eliminados mais para frente. E mesmo assim, Israel sempre teve algum problema ali naquele território dos filisteus, né? Agora, olha as palavrinhas aqui. Ele repete a palavra anaquins. Então, o mesmo Deus que endureceu o coração daqueles povos para que eles acabassem entrando em guerra contra Israel, para trabalhar a questão de Israel não se sentir culpado, porque eles vinham enfurecidos, eles precisavam morrer, porque Israel é que não ia morrer, né? Aí, além disso, nós temos aqui também a morte daqueles que ocupavam toda aquela região que a gente chama de região dos cananeus, que é onde hoje é Israel e Jordânia. Toda aquela região dos cananeus era ocupada por pessoas também que tinham, seja a origem cultural ou espiritual, vinda de seres macabros, e alguns carregavam isso na personalidade, na fisicalidade. Nós temos alguns nomes aqui, por exemplo, ó. O primeiro nome está lá em Gênesis 6, do 1 ao 4, que são os nefilins, que diz que anjos caídos resolveram entrar em contato com seres humanos, seja lá que meio foi isso. Não estou aqui discutindo o sexo dos anjos, mas anjos têm como fabricar os seus filhos aqui na Terra. E aí o que se diz no texto é que acabou que esses homens nasceram, se tornaram gigantes, varões de renome na humanidade, construções terrivelmente imensas, e aí a Terra se encheu desses gigantes e Deus exterminou tudo, recomeçando o mundo com Noé, os seus 3 filhos e a esposa dessas pessoas, ou seja, 8 pessoas para reiniciar o mundo. E aí um dos filhos de Noé acabou trazendo, e é claro também que alguém deve ter escapado do dilúvio, né? De maneira que eles se concentraram ali na região dos cananeus, que era também um lugar próximo ali ao Jardim do Éden, né? Um lugar maldito que ficou cercado de seres espirituais. E aí essas pessoas têm o nome de nefilins, que significariam os caídos, os gigantes caídos, né? Nós temos aí os refaíns, os anaquins, que significariam os imensos, ou no sentido de serem assustadores, ou no sentido de serem enormes. Outro termo, os zuzins, que eram pessoas muito inquietas, gente muito elétrica, que talvez eles tinham a síndrome de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
o que não se conhecia na época, mas eles nasceram com esse plus a mais pelas características psicoespirituais que eles herdaram. Nós tínhamos um povo também, os Zanzumins, que eram aquelas pessoas que churreavam e murmuravam. Eram pessoas que você falava assim, quem é que está aí agora? Estou conversando com quem agora? De repente eram pessoas que tinham, como comunidade, tinham muitas questões psiquiátricas. Às vezes era uma cultura, sei lá, de gente que tinha muita alucinação. Você vê, por exemplo, tem algumas personalidades que a gente não tem coragem de interná-las, mas elas apresentam características de personalidade muito preocupantes. Você vê isso, por exemplo, no atual presidente do Brasil. Ele é um cara que ele se mostra muito sofrido, mas ao mesmo tempo ele causa muito sofrimento. Ele se mostra muito cristão, mas ao mesmo tempo ele parece um demônio perturbando tudo e todos. Então, daí vem esses termos. Ele é um esquisito. Esquisito. O Zunzin, Zanzumin, Enaquim, Refaim. Né? É gigante porque quanto mais besteira ele faz, mais ele prospera. Então, gigante significa essas ligações entre a aparência física e os fenômenos espirituais. E aí o território de Canaã era inundado de seres assim, que por eles terem sido feitos ou educados sob a insígnia de demônios, de anjos caídos, eles acabavam carregando no corpo e na personalidade. Você vai pegar, por exemplo, um Enaquim ou um Anaquim como o gigante Golias, né? Ele era um homem de mais de 3 metros de altura. Há gigantes ainda nos dias de Davi que tinham 24 dedos, eles tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos nos pés. Né? Esses nomes carregavam em si a insígnia de seres macabros, que eram rebeldes contra Deus e que são doidos para dominar o mundo. Esses seres continuam. Por exemplo, os cananeus foram exterminados. Eles vêm a partir de outras situações, quando você vai estudar determinadas religiões, umas de veias até mais cristãs. Por exemplo, tem uma religião aí que recebeu a revelação de um anjo Moroni, fica parecendo uma coisinha de Nefilim, que revelam para eles onde tem uma coisa enterrada, aí traz para eles um outro evangelho, mas eles descobriram alguma coisa que estava enterrada. Religiões de facetas mais hinduístas, ou religiões, não estou dizendo que todas as religiões hindus são assim, mas algumas religiões, assim como o mormonismo no cristianismo, nós temos religiões de facetas hinduístas, né, que tem ligações estranhas. Você tem a própria maçonaria, que é uma junção de, se Salomão contratou um engenheiro por ordem do Senhor, então cada maçom agora vai eleger uma divindade que vai ajudá-lo a adquirir a riqueza das nações, assim falando bem grosso modo. Que a maçonaria vem aí dessa religião do construtor. A franco-maçonaria, especialmente, vem dessa história do Salomão, que ele chamou o Irão-Abi para poder construir o templo, e aí os maçons interpretam que como o Irão recebeu a revelação do templo, então os construtores também podem ter contato com a divindade. Aí você já começa a invocar divindades, porque uma coisa é Deus se revelar e te dar as provas de que é Ele. Outra coisa é você invocar Deus e acabar dando de cara com uma outra divindade. Então, os seres caídos, sejam eles os Nefilins, os Refaíns, os Anzumins, eles estão aí, rondando por aí, fazendo seus feitiços, dando suas revelações. Mas até esses filhos de demônios Deus salva. Porque nenhum desses tem culpa de terem nascido assim. Só que a única linguagem que eles entendem é a linguagem do extermínio. Daí Deus ter levantado Israel para ocupar esses territórios que estavam sendo ocupados por uma geração demoníaca. Agora, você não precisa crer em nada disso. Eu só estou falando aqui com quem já crê. Eu não sou Deus de ninguém, não tenho nenhum poder de fazer você crer nisso. Agora, quem creu vai uma hora encontrar as respostas do Senhor na sua existência acerca disso que eu estou falando aqui. E quem creu vai ter a preciosidade de compreender a salvação nesses territórios inimagináveis. Né? Porque quando o texto diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se passou por mente humana alguma o que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que nele confiam. Isso é num sentido
moral positivo que a gente dá ao termo, que é maravilhoso demais, mas é no sentido também imoral. O quê? Você está me dizendo que Deus pode ter salvado essa gente? Sim, porque Deus veio à Terra dizer que Ele só não vai salvar aquelas poucas pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo. Para essas não tem perdão nem nesta vida e nem na vindoura. Para estes todos aqui, guerreiros, maldosos, maléficos, mas ainda muito melhores do que nós, que não temos motivos para guerrear e ficamos caçando guerra com todo mundo, eles não blasfemaram contra o Espírito Santo, eles estão sendo salvos. E pregar o Evangelho é também dizer isso. O Evangelho vai em terrenos que a gente nem imagina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente moralista de crente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus é quem se revela àqueles que o amam, porque Jesus disse, isto não vem de vós, é dom de Deus. E o dom de Deus para os cananeus se manifestou assim, com cara de violência, com cara de extermínio para nós, porque eles não, eles só estavam morrendo e matando, que era assim que eles pensavam. Mas o saque no inferno foi grande aqui. Foi grande. Mas isso nunca mais aconteceu. E não dói repetir. Isso aqui é totalmente diferente de todas as covardias que a Europa fez e a América vem fazendo, a América do Norte, né, os Estados Unidos, vem fazendo contra o hemisfério sul do planeta. A América Latina, os povos indianos e os povos asiáticos do sul e os povos africanos. Não é? É bem diferente. Deus não deu ordem para destruir esses povos. Ele tem muita gente ali. Agora aqui os cananeus precisavam ser destruídos por causa desses termos que eu falei aqui, que eu mencionei. E assim, bendita seja a glória do Senhor. Como diria o rei Salomão, bendito seja o nome da tua glória que ultrapassa todo louvor. Traduzindo, ultrapassa toda a nossa capacidade de moralizar. Porque nós, com todo o conhecimento que já temos, somos ainda muito inferiores em fé em relação a esse povo aqui, que não tendo conhecimento nenhum, confiou no Senhor, foi à guerra e soube fazer o que Deus queria que eles fizessem. A gente não confia no Senhor e quer fazer guerra. Essa é a blasfêmia. E que dessa blasfêmia o Senhor nos guarde todos os dias, o dia todo. Em nome de Jesus. Amém.